Vamos te deixar no asilo hoje à noite. As palavras saíram da boca do meu filho Evandro, como se ele tivesse me pedindo para passar o sal. Assim, seco, sem nem olhar nos meus olhos. Ele estava sentado na minha mesa de jantar, a mesma mesa onde eu dei comida para ele durante 35 anos, comendo o estrogonofe que eu tinha feito com carinho, achando que era só mais um domingo em família. Meu nome é Glória. Tenho 61 anos. E essa é a história de como meu próprio filho tentou me jogar num asilo para ficar com minha casa, e de como eu virei o jogo de um jeito que ele jamais imaginou. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela noite, preciso voltar um pouco, porque nada disso começou do nada. Começou devagar, com sinais pequenos que eu ignorei porque mãe sempre quer acreditar no melhor. Fiquei viúva há 3 anos. Meu marido Osvaldo morreu de infarto aos 63. Foi rápido demais, sem aviso. Num dia ele estava regando as plantas no quintal, reclamando do calor, no outro estava no caixão. A dor foi tão funda que achei que não ia aguentar. 42 anos casada, quase metade da vida ao lado do mesmo homem. A casa ficou vazia demais, silenciosa demais. Toda vez que eu entrava na cozinha, esperava ver ele sentado lendo o jornal com o café. Toda vez que ouvia barulho no quintal, pensava que era ele mexendo no jardim. Mas não era. Nunca mais seria. O Evandro foi muito presente nos primeiros meses. Vinha me ver 3 vezes por semana, trazia mantimento, ficava conversando. Eu achava que ele estava preocupado comigo de verdade. E talvez no começo ele estivesse. Mas as coisas mudaram quando ele casou com a Kátia há 1 ano e meio. A Kátia. Só de falar o nome me dá um aperto. Mulher de 32 anos, bonita, sempre arrumada, unha feita, cabelo escovado. Trabalha como gerente numa loja de roupa do shopping. Ou trabalhava, porque depois que casou começou a pressionar meu filho para abrir negócio próprio. Desde que ela entrou na vida dele, as visitas foram ficando raras. De 3 vezes por semana passou para 1. Depois 15 em 15 dias. Depois 1 vez por mês. E quando vinha, ela sempre vinha junto. E ficava olhando tudo na casa com aquele olhar que eu sabia o que era, mas não queria aceitar. Olhar de quem está calculando quanto vale. Dona Glória, a senhora mora sozinha nessa casa tão grande? Ela perguntou uma vez, passando o dedo na estante. 4 quartos, 2 banheiros, quintal. Não dá medo? Não dá não, filha. Essa casa tá cheia de lembrança boa. Aqui eu criei meu menino, vivi com meu marido, é meu lar. Mas pensa, a senhora já tem idade. E se acontece alguma coisa de noite e ninguém tá perto? Fingi que não entendi, mas entendi. Ela queria me tirar dali. Só não sabia ainda para quê. Descobri domingo passado. Eles chegaram no fim da tarde. O Evandro ligou avisando que ia jantar em casa. Fiquei feliz. Fazia tempo que meu filho não passava uma tarde comigo. Corri no mercado, comprei carne boa, cogumelo, creme de leite. Fiz o estrogonofe que ele sempre amou desde pequeno. Arroz soltinho, batata palha. Pus a mesa bonita, guardanapo de pano, copo bom. Eles chegaram às 7. O Evandro estava sério demais. A Kátia veio toda produzida de vestido rosa, salto alto, bolsa de marca. Achei estranho tanta produção para jantar na sogra, mas não falei nada. Oi, mãe. Ele me deu um beijo rápido na testa, gelado, sem abraço. Tá cheirando bem. Fiz estrogonofe, filho, do jeito que você gosta. A Kátia sentou mexendo no celular. Nem me cumprimentou direito. Eu servi o prato, coloquei salada, pão. Sentei achando que ia ser uma noite boa. Mas não foi. A gente comeu calado, tenso. Eu tentava puxar conversa, mas eles respondiam com uma palavra só. Como tá o trabalho, filho? Tá. E você, Kátia? A loja? Normal. Até que o Evandro limpou a boca, olhou para Kátia, ela fez sim com a cabeça, como se tivessem combinado. E aí ele soltou. Mãe, a gente precisa conversar sério. Meu estômago embrulhou. Conversar sobre o quê? Sobre a sua situação. A gente tá preocupado com a senhora morando sozinha. Mas filho, eu tô bem. Não precisa se preocupar. A senhora tá bem agora, mãe. Mas e se acontece alguma coisa? E se a senhora cai? E se passa mal de noite? A Kátia entrou na conversa com aquela voz melosa que eu já conhecia. É, dona Glória, a gente fica com medo. A senhora já tem idade.
61 anos, não é mais nova. 61 anos. Ela falou como se eu tivesse um pé na cova. Eu tô com a saúde boa, faço tudo sozinha. Cozinho, limpo, cuido do quintal. Mas é perigoso, mãe. O Evandro insistiu. E essa casa é grande demais, gasta demais. Luz, água, IPTU. Deve ser pesado. Não é pesado não. Tá tudo em dia. Foi aí que a Kátia deu aquele sorriso falso e jogou a bomba. A gente estava pensando numa solução boa para todo mundo. Tem um lugar muito bom, uma casa de repouso maravilhosa em Cotia. A gente foi visitar. É limpinho, tem enfermeira, atividade, gente da idade da senhora. A senhora ia adorar. Casa de repouso, asilo. Ela não teve coragem de falar o nome certo. Senti meu peito apertar. Vocês querem me colocar num asilo? Não é asilo, mãe. É residência para idosos. Tem toda a assistência. Eu não quero assistência. Eu quero ficar na minha casa. O Evandro suspirou como se eu fosse criança teimosa. A senhora não tá entendendo. É pro bem da senhora. Pro meu bem ou pro de vocês? A Kátia fingiu espanto. Dona Glória, a gente só quer o melhor. Então deixa eu ficar na minha casa. Esse é o melhor para mim. Foi quando o Evandro perdeu a paciência e mostrou a real. Mãe, essa casa é grande demais. A senhora não precisa de tudo isso. A gente pode vender, pegar o dinheiro, pagar a residência e ainda sobra. Aí caiu a ficha. Eles queriam a casa. Queriam me tirar daqui para vender. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Vender? A casa do seu pai? O pai morreu há 3 anos, mãe. A vida continua. Essa casa tem 40 anos de história. Você nasceu aqui. Cresceu aqui. A Kátia revirou os olhos. Dona Glória, história não paga conta. Olhei para os dois. Meu filho que eu carreguei na barriga, que eu criei sozinha quando o pai trabalhava em 2 empregos, que eu acordava de madrugada quando tinha febre, que eu ajudei com lição, que eu vibrei nas formaturas. E a mulher que ele escolheu. Os 2 me olhando como se eu fosse um problema a ser resolvido. Eu não vou sair da minha casa. O Evandro bateu na mesa. Não forte, mas bateu. A senhora tá sendo difícil. A gente tá oferecendo uma solução boa. Boa para quem? Para todo mundo. A senhora fica num lugar seguro. A gente resolve a situação da casa. Todo mundo ganha. Menos eu que perco minha casa. A Kátia soltou aquele riso falso. Ai, Dona Glória, casa é só tijolo. O que importa é estar bem cuidada. Tijolo. Ela chamou a casa onde eu vivi 40 anos de tijolo. Levantei da mesa tremendo. Não vou pro asilo. E não vou vender minha casa. Podem tirar o cavalinho da chuva. O Evandro levantou também. A senhora vai pensar melhor. Vai ver que é a decisão certa. Não tem nada para pensar. Minha resposta é não. Eles se entreolharam de novo. E foi aí que a Kátia largou a bomba final. Dona Glória, a gente já pagou a primeira mensalidade da residência. Tem vaga reservada para o nome da senhora. A gente vem buscar amanhã de manhã às 9. Fiquei sem chão. Como assim já pagaram? Sem me perguntar? A gente achou melhor resolver tudo antes para a senhora não ficar ansiosa. Vocês decidiram minha vida sem me consultar? O Evandro pegou a chave do carro. É pro seu bem, mãe. A senhora vai agradecer depois. Eu não vou para lugar nenhum, mas eles já estavam saindo. A Kátia jogou por cima do ombro. Deixa as malas prontas. A gente chega cedo. A porta bateu. Fiquei sozinha na cozinha. Os pratos ainda sujos na mesa. O estrogonofe que eu fiz com tanto amor pela metade. E meu coração aos pedaços. Sentei ali e chorei. Chorei muito. Chorei de mágoa, de traição, de tristeza. Como meu próprio filho podia fazer isso comigo? Como ele podia me descartar desse jeito? Fiquei a noite toda sem dormir, andando pela casa. Cada cômodo tinha uma lembrança. A sala onde o Evandro dava os primeiros passos. O quarto onde o Osvaldo dormiu pela última vez. A cozinha onde eu fiz tanta comida, tanta festa, tanto amor. Eles queriam me tirar dali. Queriam me jogar num asilo. Queriam vender tudo. Mas tinha uma coisa que eles não sabiam.
Uma coisa que o Osvaldo tinha feito antes de morrer. Uma proteção que ele deixou. E na madrugada daquela noite, sozinha na cozinha tomando chá, eu lembrei. O testamento. Corri pro quarto, abri a gaveta da cômoda, peguei o envelope que estava guardado há 3 anos. Li tudo de novo. Cada palavra. E foi lendo que entendi. Eles não iam conseguir fazer nada. O Osvaldo tinha deixado a casa em fideicomisso, com cláusulas especiais. A casa não podia ser vendida enquanto eu estivesse viva. E se alguém tentasse me tirar dali contra a minha vontade, a propriedade seria doada para uma fundação de apoio a idosos. Meu marido. Mesmo depois de morto, ele estava me protegendo. Peguei o telefone. Eram 4 da manhã, mas eu liguei mesmo assim, pro Dr. Arnaldo, o advogado que tinha cuidado do inventário. Ele atendeu com voz de sono. Dr. Arnaldo, desculpa a hora, mas eu preciso de ajuda. É urgente. Contei tudo. O jantar, a conversa, o asilo, a venda da casa. Ele ouviu calado. Quando terminei, ele disse: Dona Glória, eles não podem fazer nada disso. A casa está protegida. Mas vou precisar que a senhora me mande um áudio ou mensagem deles confirmando a tentativa de expulsão. Isso ativa as cláusulas do fideicomisso. Eles vêm me buscar às 9 da manhã. Perfeito. Deixa eles virem. A senhora vai gravar tudo. E eu vou preparar os documentos. Desliguei com o coração batendo forte. Não de medo, de determinação. Eles acharam que eu era velha e boba. Acharam que podiam me empurrar. Acharam que eu ia aceitar calada. Estavam errados. Passei a madrugada inteira acordada. Não era de nervoso. Era preparando tudo. Arrumei as malas como eles pediram, mas não com roupa minha. Coloquei papel velho, toalha velha, coisa que ia pro lixo mesmo. Deixei as malas bem visíveis na porta da sala. Eles iam achar que eu tinha obedecido. Às 7 da manhã, o Dr. Arnaldo chegou. Homem de 65 anos, cabelo branco, óculos de grau. Conhecido do Osvaldo há mais de 30 anos. Ele trouxe os papéis todos organizados numa pasta preta. Dona Glória, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Meu filho precisa aprender que mãe não é descartável. Ele abriu a pasta em cima da mesa da cozinha. Tinha cópia do testamento, do fideicomisso, das cláusulas todas. Ele me explicou de novo para eu entender direito. Olha aqui, seu Osvaldo deixou tudo muito claro. A casa não pode ser vendida enquanto a senhora estiver viva. E se alguém, incluindo herdeiros, tentar tirar a senhora daqui contra sua vontade, a propriedade vai automaticamente para a Fundação Lar dos Idosos. Seu filho não vai herdar nada. E se ele tentar vender mesmo assim? Não consegue. A escritura está travada. Só destrava quando a senhora falecer. E só se for morte natural com a senhora morando aqui. Se a senhora for pro asilo, seja voluntário ou forçado, ativa a cláusula. A casa deixa de ser herança. Senti um orgulho enorme do Osvaldo. Ele tinha pensado em tudo. Tinha me protegido mesmo depois de morto. O que eu faço quando eles chegarem? Deixa eles falarem. Grava tudo no celular. Quanto mais eles confirmarem que querem te levar à força, melhor. Aí eu entro com os papéis e encerro essa história. Às 8h30, ele foi embora. Me deixou o gravador pequenininho para colocar no bolso, caso o celular não desse certo. E me deixou uma cópia dos documentos para mostrar pro Evandro na hora certa. Fiquei esperando. Tomei café. Não desci quase nada. A garganta estava fechada. Mas precisava parecer normal. 9h em ponto a campainha tocou. Respirei fundo. Apertei o gravador no bolso do avental. Fui abrir a porta. O Evandro estava lá com a Kátia. Ela toda arrumada de novo, dessa vez com calça branca e blusa laranja. Ele de camisa polo cinza e calça jeans. Atrás deles tinha um carro que eu não conhecia. Devia ser de aluguel. Bom dia, mãe. Tá pronta? Pronta pra quê, filho? Ele suspirou com impaciência. Pra ir pra residência. A gente combinou ontem. Vocês combinaram. Eu não combinei nada. A Kátia revirou os olhos. Dona Glória, não vamos começar de novo. A senhora prometeu que ia pensar. Eu pensei. E minha resposta continua sendo não. O Evandro entrou empurrando a porta. Mãe, chega. A vaga tá paga. Tá tudo certo. Vamos só pegar as malas e ir. Eu não vou.
Ele viu as malas na porta e foi pegando. As malas estão aqui. A senhora já separou tudo. Vamos, não complica. Pode abrir as malas se quiser. Não tem roupa minha aí dentro. Ele parou. Como assim? Tem pano velho, papel, coisa pro lixo. Eu não separei nada porque eu não vou. A Kátia bufou. Ai, meu Deus, que novela. Dona Glória, a senhora tá sendo teimosa à toa. Teimosa porque não quero ser expulsa da minha casa? O Evandro largou as malas. Ninguém tá expulsando ninguém. É pro seu bem. Então deixa eu ficar. Esse é o meu bem. Ele começou a perder a paciência. Dava pra ver na cara. Mãe, eu não vou ficar discutindo. A senhora vai sim. Não tem escolha. Não tenho escolha. Essa é minha casa. Eu escolho ficar. A Kátia cruzou os braços. Evandro, fala logo pra ela. Não adianta enrolar. Ele respirou fundo e jogou a real. Tá bom, mãe. Vou ser direto. A gente precisa vender essa casa. A gente tá com um negócio pra abrir. Uma franquia. Mas precisa de capital. Essa casa vale bastante. Dá pra vender, pagar sua residência por uns 10 anos e ainda sobra pra gente investir. Ali tava. A verdade nua e crua. Eles queriam minha casa pra abrir negócio. Então não é preocupação comigo. É interesse na casa. É as duas coisas. A senhora fica num lugar bom e a gente resolve nossa vida. Às minhas custas. A Kátia entrou na frente. Dona Glória, a senhora não tá usando a casa direito mesmo. 4 quartos para uma pessoa só? É desperdício. A gente ia dar uso melhor pro dinheiro. Uso melhor. Franquia. Enquanto eu apodreço num asilo. Não é asilo, o Evandro gritou. Primeira vez que ele gritou comigo na vida. É residencial. Tem cuidado, tem conforto, tem tudo. Tem tudo menos minha casa. Menos minha vida. Menos minha vontade. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Olha, eu não queria ter que falar isso. Mas a senhora tá ficando incapaz. Tá esquecida. Outro dia você ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. Menti. Eu nunca fiz isso. Que coisa? Perguntou que horas eu ia chegar. 3 vezes, em meia hora. Isso não aconteceu. A Kátia deu risadinha. Aconteceu sim. Evandro me contou. A senhora tá com problema de memória. Precisa de cuidado especializado. Estavam inventando doença para me internar. Que nojo. Eu não tenho problema nenhum. E não vou para lugar nenhum. O Evandro puxou o celular. Então vou ter que fazer diferente. Vou ligar pro Dr. Sérgio, aquele geriatra, e pedir uma avaliação. Se ele atestar que a senhora não tem condições, eu consigo uma ordem judicial. Ordem judicial para me tirar da minha casa? Para te proteger de você mesma. A Kátia completou. É pro seu bem, Dona Glória. Um dia a senhora vai agradecer. Foi a gota d'água. Saquei o celular do bolso do avental. Pode parar de fingir. Eu gravei tudo. O Evandro arregalou os olhos. Gravou o quê? Tudo que vocês falaram, desde ontem. Eu gravei o jantar inteiro, essa conversa inteira. Tá tudo aqui. A Kátia deu risada nervosa. E daí? Gravação não prova nada. Prova que vocês estão tentando me tirar daqui à força. Prova que o interesse não sou eu, é a casa. Prova tudo que eu preciso. O Evandro veio pra cima. Me dá esse celular. Escondi atrás das costas. Não dou, e não adianta. Já mandei cópia pro advogado. Que advogado? Doutor Arnaldo. Lembra dele? Ele cuidou do inventário quando seu pai morreu. A cara do Evandro mudou, ficou branco. E sabe o que ele me mostrou? O testamento do seu pai. O fideicomisso. As cláusulas que você não sabia que existiam. Que cláusulas? Peguei a pasta que o Dr. Arnaldo tinha deixado. Abri na frente deles. Essas aqui. Li alto e bom som. A propriedade não pode ser vendida enquanto a senhora Glória estiver viva. E se qualquer herdeiro tentar removê-la da residência contra sua vontade, a propriedade será automaticamente transferida para a Fundação Lar dos Idosos. Silêncio. Dava para ouvir uma mosca voar. A Kátia pegou o papel das minhas mãos. Leu, releu. Ficou branca também. Isso não pode ser verdade. É verdade. Tá registrado em cartório.
Tem firma reconhecida, tem tudo. O Evandro sentou na cadeira da sala, passou a mão no rosto. Não acredito. O pai fez isso. Seu pai me amou de verdade. Ele sabia que depois que ele morresse podia aparecer gente interesseira. E me protegeu. A Kátia jogou o papel na mesa. Então a gente não herda nada? Se deixar eu em paz, herda quando eu morrer. Se tentar me tirar daqui, não herda nada. A casa vai para a fundação. O Evandro levantou. A senhora tá fazendo chantagem emocional. Chantagem? Eu só quero ficar na minha casa. Vocês que estão querendo me expulsar. A Kátia bufou. Que situação ridícula. A gente gastou dinheiro com a reserva do asilo à toa. Problema de vocês. Eu não pedi. Ela pegou a bolsa. Vamos embora, Evandro. Não vamos conseguir nada aqui. Mas o Evandro não se mexeu. Ficou olhando para mim. Tá feliz agora, mãe. Conseguiu o que queria. Eu só queria respeito. Só isso. A gente ia te dar uma vida melhor. Melhor segundo quem? Vocês? Ninguém perguntou o que eu queria. Decidiram por mim. Me trataram como criança, como incapaz. Porque a senhora é teimosa. Teimosa porque defendo minha casa, minha vida. Ele desviou o olhar. Eu preciso desse dinheiro, mãe. Então arruma de outro jeito. Trabalha, junta, faz empréstimo, mas não às minhas custas. A Kátia puxou o braço dele. Vamos, perdemos tempo aqui. Eles foram saindo. Na porta, o Evandro parou e virou. Não acredito que chegamos nesse ponto. Eu também não, mas foi você que trouxe até aqui. A senhora vai ficar sozinha nessa casa, sem ninguém. Prefiro sozinha com dignidade do que acompanhada de quem me quer mal. Ele balançou a cabeça e saiu. A porta bateu. Fiquei ali parada no meio da sala, quieta, o coração batendo forte. Tinha acabado, eles tinham ido embora, tinham desistido, eu tinha vencido. Sentei no sofá e desabei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei de alívio, de dor, de tristeza, porque por um lado eu tinha salvado minha casa, mas por outro tinha perdido meu filho. Liguei pro Dr. Arnaldo. Eles foram embora. Conseguiu gravar? Consegui. Tá tudo aqui. Perfeito. Vou entrar com uma notificação extrajudicial. Eles não vão tentar de novo. Desliguei e fiquei olhando a casa vazia. 40 anos de história. 40 anos de vida. E quase tinha perdido tudo. Levantei, fui até o quarto. Abri o armário e peguei a caixa de sapato lá do fundo. Dentro tinha foto antiga. Eu e o Osvaldo jovens. Eu e o Evandro bebê. A gente na frente dessa mesma casa no dia que a gente comprou. A gente era feliz. Era família de verdade. O que tinha acontecido? Quando foi que meu filho virou esse homem que tentou me jogar num asilo? Guardei a caixa e voltei para a sala. A casa estava silenciosa. Mas era uma boa silêncio. Era meu silêncio. Na minha casa. Sentei de novo e percebi. Tinha mais uma coisa para fazer. Precisava decidir meu futuro de verdade. Porque eles tinham razão numa coisa. A casa era grande demais para mim sozinha. Não que eu não conseguisse cuidar. Conseguia. Mas era solitário demais. Peguei o telefone e liguei para Vilma, minha irmã mais nova. Oi, Glorinha. Que surpresa. Tudo bem? Oi, Vi. Preciso te contar uma coisa. Contei tudo. O jantar, o asilo, as malas, o fideicomisso, a expulsão dos dois. Ela ouviu calada. Quando terminei, ela explodiu. Aquele moleque desgraçado. Querer fazer isso com você. Pois é. E agora? Agora eu preciso de um conselho. Lembra do apartamento que o Osvaldo comprou anos atrás? Aquele de 2 quartos em Pinheiros? Lembro. Você aluga, né? Alugava. O inquilino saiu mês passado. Tá vazio. E aí? Tava pensando em me mudar pra lá. Deixar essa casa fechada por enquanto. Até decidir o que fazer. Silêncio do outro lado. Glorinha, você tem certeza? Tenho. Não vou pro asilo que eles queriam, mas vou sair daqui por vontade própria. Provar que eu tenho capacidade de escolher minha vida. Mas você ama essa casa. Amo. Mas não vou ficar só por birra. Vou ficar quando eu quiser voltar. Por enquanto preciso de um recomeço. Você quer ajuda para se mudar? Quero. Então conta comigo.
A gente faz isso do jeito certo. Desliguei com um sorriso. Pela primeira vez em dias, sorriso de verdade. Não ia ficar naquela casa porque o Evandro queria me tirar. Mas também não ia ficar só por teimosia. Ia sair porque eu decidi. Porque eu o quis. Porque eu o escolhi. E essa diferença era tudo. Nos dias seguintes, comecei a organizar a mudança. Não era fácil. 40 anos de vida acumulada numa casa dá uma quantidade absurda de coisa. Roupa velha, foto, documento, objeto que você nem lembra mais de onde veio. Tudo guardado em gaveta, armário, caixa no alto do guarda-roupa. A Vilma vinha todo dia me ajudar. A gente ia separando. O que levava para o apartamento, o que doava, o que jogava fora. Era dolorido. Cada objeto tinha uma história. Aquele jogo de xícara que ganhei de casamento. A toalha de mesa bordada que minha mãe fez. O carrinho de madeira que o Evandro brincava quando tinha 3 anos. Leva o carrinho, Glorinha. Guarda de lembrança. Lembrança do quê, Vilma? Do filho que tentou me jogar num asilo? Lembrança do filho que você criou com amor. O outro, o de agora, é produto da mulher que ele escolheu. Talvez ela tivesse razão. O Evandro que eu conheci não era esse. O meu Evandro era carinhoso, atencioso, grato. Esse que apareceu era outra pessoa. Ou talvez sempre foi assim e eu nunca quis ver. Guardei o carrinho numa caixa separada, junto com as fotos dele pequeno, os desenhos que ele fez na escola, a primeira chuteira, o diploma de formatura. Tudo que era do meu filho. Do filho que existiu antes da Kátia. Uma semana depois da expulsão, o Dr. Arnaldo apareceu com os papéis prontos. Dona Glória, aqui está a notificação extrajudicial. Vou mandar para o seu filho hoje. Ele vai receber em 3 dias. E aqui está uma cópia atualizada do fideicomisso. Guardei tudo em cartório. Se ele tentar qualquer coisa, tá tudo protegido. Obrigada, doutor. O senhor salvou minha vida. Eu não. Quem salvou foi seu Osvaldo. Ele pensou em tudo. Sabia que podia aparecer gente interesseira depois que ele se fosse. Ele sempre foi cuidadoso comigo. E a senhora vai ficar bem sozinha? Vou me mudar pro apartamento em Pinheiros. É menor, mais fácil de cuidar. E fica perto de tudo. Decisão sábia. E a casa? Vou deixar fechada. Mais pra frente decido se vendo, se alugo ou se fico com ela de herança mesmo. Ele sorriu. A senhora é mais forte do que parece. Tive que aprender a ser. 3 dias depois, no meio da tarde, o Evandro apareceu. Sozinho. Sem a Kátia. Tocou a campainha insistente. Eu estava na sala empacotando o livro. Fui atender. Ele estava com uma cara que eu nunca tinha visto. Vermelho, suado, nervoso. Que história é essa, mãe? Ele entrou sem pedir licença. Que notificação é essa? Você recebeu então? Recebi. Um papel dizendo que eu tentei expulsar a senhora de casa e que se eu tentar de novo perco a herança. Isso é um absurdo. Absurdo é você ter tentado me jogar num asilo à força. Eu não tentei à força. Era pro seu bem. Era pro seu bem, Evandro. Para pegar o dinheiro da casa e abrir a franquia da Kátia. Ele parou. Desviou o olhar. Não era só por isso. Era sim. Você mesmo admitiu. Eu gravei, lembra? Ele passou a mão no cabelo. Gesto nervoso que ele fazia desde pequeno quando ficava sem argumento. Tá bom. Era pelo dinheiro também. Mas eu ia cuidar da senhora. Ia pagar o melhor lugar. Ia visitar. Ia visitar quanto? 1 vez por mês? De 3 em 3 meses? Quando desce na telha? Silêncio. Evandro, você sumiu da minha vida depois que casou. De 3 visitas por semana para 1 por mês. Você acha que eu não percebi? Você acha que não doeu? Eu tenho minha vida, mãe. Eu sei que tem. E eu nunca atrapalhei. Nunca cobrei presença. Nunca pedi nada. Só queria continuar vivendo na minha casa. Só isso. E você não deixou. Ele sentou no sofá. Olhou ao redor. A senhora tá se mudando? Tô. Pra onde? Pro apartamento de Pinheiros. Aquele que seu pai comprou. Mas por quê? Se a senhora não quer sair dessa casa, por que tá indo embora? Porque eu decidi. Não vocês. Eu escolhi. Vou para um lugar menor que é mais fácil de cuidar.
Fica perto do mercado, do banco, do médico. É melhor para mim, mas foi escolha minha. Ele ficou calado olhando as caixas espalhadas. E essa casa? Essa casa fica fechada até eu decidir o que fazer. E quando eu decidir, vai ser decisão minha também. Eu ainda sou seu filho, ainda tenho direito de opinar. Opinar sim, decidir não. Essa casa é minha enquanto eu estiver viva. Depois que eu morrer, aí sim é sua. Mas enquanto eu respirar, quem manda aqui sou eu. Ele levantou. A senhora tá fazendo eu me sentir um monstro. Eu não tô fazendo nada. Você que fez sozinho. Eu só queria ajudar. Ajudar seria perguntar o que eu queria. Não decidir por mim. Não me tratar como incapaz. Não inventar que eu tô com problema de memória. Ele ficou vermelho. A Kátia que falou isso. E você deixou. Não me defendeu. Concordou com ela. Ela é minha esposa. E eu sou sua mãe. Quem vem primeiro? Ele desviou o olhar de novo. Não respondeu. Sabe o que dói mais, Evandro? Não é você querer a casa. Não é você querer o dinheiro. É você ter acreditado que eu não tinha mais valor. Que eu era um peso. Que eu não servia mais para nada. Eu nunca pensei isso. Pensou sim. Senão não teria tentado me descartar desse jeito. Ele abaixou a cabeça. Ficou calado um tempão. Quando levantou de novo, tinha lágrima no olho. Desculpa, mãe. 2 palavras. Só isso. Mas eram as 2 palavras que eu precisava ouvir. Desculpa de verdade ou porque perdeu a herança? Desculpa porque eu errei. Porque eu fui um filho ruim. Porque eu deixei a Kátia me influenciar. A Kátia não te obrigou a nada. Você escolheu ouvir ela. Eu sei. Respirei fundo. Evandro, você é meu filho. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas você me machucou fundo, muito fundo. E isso não se cura do dia para a noite. Eu sei. Se você quer reconstruir nossa relação, vai ter que ser aos poucos, com respeito, com verdade, sem a Kátia no meio. Ele limpou os olhos. Ela não vai gostar. Problema dela, você tem que escolher. Ou ela ou eu. Mãe. Não tô pedindo para você se separar. Tô pedindo para você me respeitar. Para não deixar ela falar mal de mim. Para não deixar ela fazer plano com minha vida. Consegue fazer isso? Ele ficou pensando. Demorou, mas respondeu. Consigo. Então a gente recomeça. Devagar, mas recomeça. Ele se levantou e veio me abraçar. Abraço apertado, demorado. Senti o cheiro dele. Cheiro de quando era pequeno. Meu menino, meu filho. A gente ficou assim um tempo, sem falar nada, só sentindo. Quando soltou, ele olhou as caixas. Quer ajuda para se mudar? Quero. Então me chama. Eu venho. Sem a Kátia. Sem a Kátia. Ele saiu. Mas dessa vez foi diferente. Não bateu a porta. Não saiu com raiva. Saiu em paz. Sentei no sofá e respirei fundo. Tinha dado o primeiro passo. Tinha ouvido o pedido de desculpas. Tinha aberto a porta para o recomeço. Mas sabia que ia demorar para confiar de novo. Sabia que a ferida ia levar tempo para fechar. Mas pelo menos ele tinha admitido que errou. E isso já era alguma coisa. A mudança aconteceu 2 semanas depois. O Evandro apareceu de manhã cedo com uma caminhonete alugada. A Vilma também veio. E a Marlene, minha vizinha de 40 anos. Todo mundo ajudando a carregar caixa, móvel pequeno, objeto que eu ia levar. A casa ficou vazia rápido. Sem os móveis dela parecia ainda maior. Ecoava. Cada passo dava um barulho que voltava. Vai dar saudade dessa casa, né, Glorinha? A Vilma perguntou quando a gente estava dando a última olhada. Vai, mas não é adeus, é até logo. Tranquei a porta, passei a mão na madeira. Obrigada por tudo, casa. Você foi meu lar por 40 anos, agora descansa. Eu volto quando for a hora. O apartamento em Pinheiros era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo reformado há pouco tempo. O inquilino anterior tinha cuidado bem. A gente passou o dia organizando, colocando móvel no lugar, pendurando cortina, arrumando cozinha. No fim da tarde, estava tudo pronto. E aí, mãe, gostou? O Evandro perguntou. Gostei, é diferente, mas é bom.
Qualquer coisa a senhora me liga. Ligo sim. Ele foi embora. A Vilma também. Fiquei sozinha. Sentei no sofá novo da sala. Olhei ao redor. Tudo pequenininho, compacto, fácil de cuidar. A janela dava para a rua. Dava para ver gente passando, carro, vida acontecendo. Na casa antiga, eu via só o quintal, só as plantas, só o passado. Aqui eu via o presente e talvez, quem sabe, o futuro. Levantei e fui fazer chá. A cozinha era clara, tinha sol entrando. Coloquei água para ferver. Peguei a caneca que eu gostava. Sentei na mesinha pequena da cozinha. E foi ali, tomando chá sozinha na cozinha nova, que eu percebi. Tinha feito a escolha certa. Não estava ali porque me obrigaram. Tava porque eu quis. Porque eu o escolhi. Porque eu decidi como ia viver minha vida. E essa liberdade não tinha preço. Peguei o celular e mandei mensagem pro Evandro. Cheguei bem. Obrigada pela ajuda. Você é um bom filho quando quer. Ele respondeu na hora. Desculpa de novo, mãe. Vou fazer por merecer seu perdão. Sorri. Ainda doía, mas doía menos. Nos dias seguintes fui me acostumando com a rotina nova. Acordava mais tarde porque não tinha quintal para cuidar. Tomava café olhando a rua pela janela. Saía para caminhar no quarteirão. Conhecia a dona da padaria da esquina, a moça da farmácia, o porteiro do prédio da frente. Era uma vida diferente, mais leve, menos solidão. O Evandro começou a me visitar de novo. Uma vez por semana, sempre sozinho, sempre sem a Kátia. Trazia pão da padaria que eu gostava. Tomava café comigo. Conversava sobre trabalho, sobre o dia dele, sobre besteira. Um dia ele chegou meio sem graça. Mãe, preciso te contar uma coisa. Fala. A Kátia tá brava comigo. Disse que eu tô te visitando demais, que você me manipulou. E o que você respondeu? Que ela tá errada, que você é minha mãe, que eu errei feio e tô tentando consertar. E ela aceitou? Não. Falou que se eu continuar vindo aqui, ela vai embora. Meu coração apertou. E você, o que vai fazer? Ele me olhou nos olhos. Vou continuar vindo. Se ela quiser ir embora, problema dela. Senti um orgulho imenso. Meu filho estava escolhendo certo, finalmente. Obrigada, filho. Obrigada por quê? Por não me abandonar de novo. Ele segurou minha mão. Nunca mais, mãe. Eu prometo. E dessa vez, eu acreditei. 3 meses depois da mudança, a vida tinha encontrado um ritmo bom. Eu acordava cedo, fazia meu café, sentava na janelinha da cozinha vendo o movimento da rua. Era bom ver gente, ver vida. Na casa antiga eu ficava isolada demais. Aqui eu me sentia parte do mundo de novo. O Evandro continuava vindo toda semana, sempre no sábado de manhã. Trazia pão quentinho, às vezes um bolo, e a gente tomava café junto. Conversava sobre tudo, sobre o trabalho dele, sobre os planos, sobre a vida. Ele tinha desistido da tal franquia, disse que não fazia sentido mais. E a Kátia? Como ela tá com isso? Perguntei num desses sábados. Ele suspirou. A gente tá meio afastado. Ela não aceita que eu venha aqui. Acha que a senhora me manipulou, que eu tô sendo bobo. E você? O que acha? Acho que ela nunca entendeu o valor de família. Para ela, tudo é dinheiro e aparência. Mas não é assim que eu quero viver. Você tá pensando em se separar? Ele ficou quieto. Mexeu no café. Tô pensando. Ainda não decidi. Mas tô pensando. Não insisti. Era escolha dele. Mas confesso que fiquei aliviada. Aquela mulher nunca foi boa para ele. Só queria o dinheiro, o status, o que ele podia dar. Não amava meu filho de verdade. Um dia, 2 meses depois dessa conversa, o Evandro apareceu sem avisar. Era meio de semana, quarta-feira. Eu estava limpando a sala quando a campainha tocou. Abri e dei de cara com ele. Olho vermelho. Cara de quem não dormiu. Filho, o que aconteceu? Ele entrou sem falar. Sentou no sofá e desabou. Chorou. Chorou muito. Como não chorava desde criança. Sentei do lado dele. Passei a mão nas costas dele. Fala, filho, o que foi? Entre soluços ele contou. Terminei com a Kátia. Ah, filho. Ela deu um ultimato. Ou eu parava de vir aqui ou ela ia embora. Escolhi a senhora.
Abracei ele forte. Você fez certo. Mas dói, mãe. Dói muito. Eu amava ela. Eu sei. Mas amor que te faz escolher entre a família e a pessoa não é amor de verdade. É controle. Ele ficou chorando um tempo. Deixei. Às vezes a gente precisa chorar tudo para poder seguir em frente. Quando acalmou, ele limpou o rosto. Sabe o que dói mais? É saber que ela nunca me amou. Só queria o que eu podia dar. A casa da senhora, o dinheiro, o status. Quando viu que não ia ter nada disso, foi embora. Pessoas assim existem, filho. Pessoas que só ficam perto quando têm interesse. Mas não é todo mundo que é assim. Você vai encontrar alguém que te ame de verdade. Não sei se quero, não agora. E não precisa. Fica sozinho um tempo. Se conhece de novo. Aprende a ser feliz com você mesmo. Ele ficou o dia todo comigo. A gente almoçou junto, viu televisão, conversou sobre nada e sobre tudo. No fim do dia, quando ele foi embora, me abraçou forte. Obrigado, mãe. Por tudo, por não ter desistido de mim. Mãe nunca desiste de filho, mesmo quando o filho desiste dela. Ele sorriu. Primeira vez no dia que ele sorriu. Os meses foram passando. O Evandro ia se recuperando aos poucos. A dor da separação foi diminuindo. Ele começou a sair mais, a fazer a atividade que gostava, a voltar a ser ele mesmo. E nossa relação foi ficando cada vez melhor. A confiança foi voltando devagar. A ferida foi fechando. Não ia sumir nunca a cicatriz do que aconteceu, mas doía menos agora. 1 ano depois do dia do asilo, a gente estava tomando café na minha cozinha quando ele me fez uma pergunta. Mãe, a senhora já pensou no que vai fazer com a casa? Pensei bastante. E decidiu? Decidi. Vou vender. Ele arregalou os olhos. Vender? Mas a senhora ama aquela casa. Amava. Passado. Aquela casa era do tempo do seu pai, do tempo que a gente era família completa. Hoje ela só guarda lembrança. Boa, mas lembrança. Não dá para viver de passado para sempre. E o que vai fazer com o dinheiro? Vou investir parte. Vou viajar com a Vilma para a Europa, coisa que sempre quis e nunca fiz, e vou guardar uma parte para você. Para mim? Mas por quê? Porque você é meu filho, e filho herda, mas não agora, não quando eu morrer. Agora quando eu tô viva, para eu ver você aproveitando. Ele ficou sem palavras. Mãe, a senhora não precisa. Preciso, quero. O dinheiro é meu, faço o que quiser. E quero dar uma parte para você. Mas com uma condição. Qual? Que você use com sabedoria. Não gaste com bobagem. Não gaste tentando impressionar ninguém. Use para construir algo de verdade. Pode ser? Ele segurou minha mão. Pode. Eu prometo. A venda da casa aconteceu 2 meses depois. Achamos um comprador bom, um casal jovem com filho pequeno. Eles amaram a casa. Disseram que era o sonho deles, que iam fazer a criança crescer ali feliz. No dia de assinar a escritura, o Evandro foi comigo. Quando saímos do cartório com os papéis prontos, ele me perguntou: Tá sentindo algo, mãe? Saudade, mas saudade boa. Daquilo que foi, mas também alívio. Porque agora eu tô livre para viver o que ainda vem. Peguei o dinheiro, dividi como tinha planejado. Dei uma parte pro Evandro. Ele usou para abrir um negócio próprio, uma empresa pequena de consultoria. Tá indo bem. Ele trabalha duro, mas tá feliz, fazendo algo que gosta. Eu e a Vilma viajamos para a Europa. Ficamos 1 mês. Conhecemos Paris, Roma, Lisboa, lugares que eu só via na televisão. Foi maravilhoso. Me senti jovem de novo. Quando voltei, o apartamento me esperava, pequenininho, aconchegante. Meu. Hoje, 2 anos depois daquele jantar terrível, eu tô bem. Mais do que bem. Tô em paz. Vivo sozinha, mas não me sinto solitária. Tenho a Vilma que mora perto. Tenho amigas que conheci no prédio. Tenho o Evandro que me visita religioso toda semana. Ele conheceu uma moça há 6 meses. A Renata. Professora de escola pública. Simples, educada, gentil. Me trata com respeito. Não fica olhando minhas coisas calculando o valor. Só conversa, sorri, ajuda na cozinha quando vem almoçar. Perguntei pro Evandro. Essa é diferente, né?
É, muito diferente. Você é feliz com ela? Sou. Ela me faz querer ser melhor. Então tá certa. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse lutado, se eu tivesse deixado eles me levarem pro asilo. Estaria lá até hoje, apodrecendo num quarto pequeno, longe de tudo, longe da vida. Mas lutei. Usei o que o Osvaldo tinha deixado de proteção. Usei minha voz. Usei minha força. E venci. Aprendi que idade não é fraqueza. É experiência. É saber quando lutar e quando recuar. É conhecer seus direitos. É não aceitar ser descartada só porque tem cabelo branco. Aprendi que família de verdade respeita. Não controla. Não manipula. Não decide sua vida por você. Aprendi que recomeçar é possível em qualquer idade. 61 anos não é fim. É recomeço. Se você quiser. E aprendi que perdoar não é esquecer. É deixar de carregar o peso. É seguir em frente sem a mágoa te puxando para trás. Meu filho errou. Errou feio. Me machucou fundo. Mas ele reconheceu. Pediu desculpa. E mostrou com atitude que mudou. E isso vale mais que rancor. Hoje a gente tem uma relação boa. Não é perfeita. Ainda tem dias que eu lembro de tudo e dói. Mas são cada vez menos. E nos dias bons, que são maioria, a gente ri junto. Cozinha junto. Vive junto. Como família deveria ser. Se a minha história te tocou de alguma forma, se você passou por algo parecido, ou conhece alguém que passou, deixa eu te dizer uma coisa. Não aceite ser descartada. Não aceite ser tratada como peso. Não aceite que decidam sua vida sem te ouvir. Você tem voz. Você tem direitos. Você tem valor. Não importa a idade. Não importa se é mãe, avó, tia. Não importa se depende de alguém ou não. Você merece respeito. E se não te dão, você luta. Você busca ajuda. Você se levanta e mostra que não é fraca só porque é velha. Porque idade não é fraqueza. É sabedoria. É experiência. É força acumulada de anos vividos. E quando você usa essa força, ninguém te para. Ninguém. Meu nome é Glória. Tenho 63 anos agora. E essa foi minha história de como quase fui pro asilo à força e como virei o jogo. Se você tá passando por algo parecido, ou conhece alguém que tá, compartilha essa história. Mostra que é possível lutar. Que é possível vencer. E que nunca, nunca é tarde para defender sua dignidade. Me conta nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Teria lutado? Teria aceitado? Teria perdoado? Quero saber de você. Porque sua história importa também.